Continuando o vídeo anterior, hoje vamos falar sobre Barnabé, parte 2, porque é um texto longo e é o último vídeo sobre ele, inclusive. Uma das maiores disputas da igreja era para saber se um homem, igreja primitiva, antiga, lá da época de Cristo, um pouco depois. Uma das maiores disputas naquele momento era para saber se um homem deveria ser circuncidado e aceitar a lei judaica a fim de ser cristão, conhecida como a controvérsia judaizante. Paulo, que compreendia tanto o judaísmo quanto a cultura greco-romana, argumentava que isso não era necessário. A maioria dos cristãos judeus, entretanto, sustentava que a circuncisão era fundamental. O primeiro concílio aconteceu em Jerusalém para que esse assunto fosse discutido. E aqui Barnabé parece ter precedência sobre Paulo. Bom, então esse foi o iniciozinho aqui do texto, mas só para recapitular, né, o vídeo passado, quem foi Barnabé? Barnabé foi um levita, né, de Chipre, um judeu, que tinha influência judaico-helenista, ou seja, grega, e que foi um companheiro de Paulo, na verdade. Eu já tratei isso no vídeo passado, sobre maiores detalhes, né? E Saulo retornou para Tarso para pregar, e os líderes cristãos de Jerusalém enviaram Barnabé a Antioquia para ajudá-lo. Então, na verdade, naquele período cristão, período do cristianismo primitivo, Paulo e Barnabé era uma grande parceria que existia entre eles, né? Inclusive eles chegaram, tem uma história bíblica, eles chegaram a ser confundidos em qual cidade, se eu não me engano foi em Listra. Chegaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, confundindo-os com deuses por conta da sua pregação e procurarem um homem naquele lugar. Mas vamos continuar então a parte 2, que diz o seguinte: depois do concílio de Jerusalém, Barnabé e Paulo retornaram para Antioquia, mas logo se separaram. Marcos o abandonaram no caminho para Perge, para retornar a Jerusalém. E Paulo ficou muito desgostoso com isso. O apóstolo se recusou a levá-lo na viagem seguinte, mas Barnabé insistiu em seu primo deveria ser incluído no grupo. Paulo foi inflexível, então Barnabé levou Marcos consigo e deixou Paulo para trás. Então aqui houve uma mudança nessa dupla, né? Paulo foi inflexível, então Barnabé levou Marcos consigo e deixou Paulo para trás. Barnabé e Marcos. Para aumentar a tensão, Barnabé, na controvérsia judaizante, ficou contra Paulo e do lado de Pedro e Tiago. Paulo insistiu que se esperaria que os judeus aderissem à lei, mas que os gentios não estavam presos a ela e poderiam se tornar cristãos sem se circuncidar. Por fim, a interpretação de Paulo tornou-se o ensinamento de toda a igreja. Paulo descreveu a desavença com Barnabé em sua carta aos Gálatas. Paulo respeitava Barnabé como um parceiro de trabalho, mas a tensão que afetou o relacionamento pessoal deles parece nunca ter sido dissipada. A tradição da igreja identifica Barnabé como escritor. Tertuliano, e tem uma nota de rodapé agora, Tertuliano abraçou a heresia montanista e, portanto, foi considerado herético. No entanto, seus escritos são muito valorizados pelos historiadores eclesiásticos e até mesmo seus escritos teológicos que não tratam do montanismo são muitíssimos apreciados. Voltando. Tertuliano, teólogo cartaginês, acredita ele a autoria da carta aos Hebreus. Há uma epístola, então pode ser que Hebreus tenha sido escrito por Barnabé. Há uma epístola de Barnabé que causou sérias disputas sobre ser aceita como parte da Bíblia canônica, mas esse texto, por fim, foi rejeitado porque havia e ainda há consideráveis dúvidas quanto à autenticidade de sua autoria. No entanto, Barnabé também foi honrado como grande missionário da igreja e muitos os consideram um apóstolo mais tardio. Nada se sabe sobre o fim da vida de Barnabé. É evidente que ele ainda estava vivo em 56, 57 depois de Cristo, quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios. Em 61, 63 depois de Cristo, entretanto, quando Paulo estava na prisão em Roma, ele chamou João Marcos para servir, indicando que Barnabé já estaria morto nesta ocasião. É possível, né? Não há nenhum registro com autoridade sobre sua morte, mas a tradição afirma que ele foi apedrejado em Salamina, na Grécia. Fico por aqui, então. Esses foram os personagens da semana e hoje, então, a parte 2 sobre Barnabé. No próximo vídeo de semana que vem, né, tratarei sobre Barrabás. Dá uma olhada no vídeo anterior onde eu tratei a parte 1 sobre Barnabé, caso você tenha interesse, que eu vou deixar aqui no final. Valeu!